Seus corpos inalam a névoa, observando os produtos químicos. Uma luz imaginária brilha em suas mentes quando os inibidores reticulares se recolhem. Cada um de vocês é chamado suavemente de volta à consciência por um som suave e uma luminosidade crescente. Vocês sateiam procurando seus headsets de realidade virtual e os tiram enquanto as cápsulas terminam de realizar os testes. Milhares de gotas de umidade cobrem o vidro. E tudo o que vocês conseguem ver do lado de fora são luzes e silhuetas dos técnicos se movendo ao redor. Você sente uma sensação fria e distante quando as agulhas se retraem de suas pontas espinhais. Servomotores zumbem e as cápsulas se abrem. Você se alonga, eliminando a rigidez muscular remanescente. Cafeína! Alguém resmunga, conseguindo algumas risadas. Bem-vindo de volta, os comandantes, diz o chefe dos técnicos. Comandantes? Pergunta um de vocês. Seguido por, claro. Fiquem parados, recomenda o chefe. A confusão passará em mais alguns segundos. É assim que Gen 7 abre a sua trama. Oi, gente, aqui é a Mari. Eu tô aqui na Bravo e eu vou explicar pra vocês um pouquinho do jogo Gen 7. Como vocês podem ver, o livro dele é bem grande. Por quê? Porque o foco do jogo é a campanha, é a história. No jogo, vocês acabaram de acordar de uma hibernação, vocês são a 7ª geração de uma nave. E vocês têm que cuidar da nave e, bem, seguir a trama da história. O jogo ele é um jogo de administração da nave, vocês têm que cuidar da nave. Só que os objetivos que vocês cumprem ou deixam de cumprir influenciam na história. Vamos lá, Gen 7 é um jogo cooperativo de 3 a 4 pessoas. Cada capítulo dele que tem na história demora em torno de uns 45 minutos de jogabilidade. Como eu disse, ele é focado na trama, mas você tem que trabalhar como técnicos da nave. Vocês têm que ir cuidando da nave para cumprir certos objetivos. Cada personagem vai ter um quartel. A gente tem no total de 4 quartéis. Eu peguei aqui um só para mostrar como é que funciona. Cada personagem vai ter um quartel. O quartel das ciências, por exemplo. Aqui você vai ter o quanto de recurso você pode ter. Aqui você vai ter os seus dados. Por quê? Porque o jogo ele funciona a partir de dados. Então, o seu D8 é o seu dado de oficial. Seus D6 são seus dados de colono. E um D12 são seus dados de robô. Aqui vão ficar as cartas de operação, são essas laranjas, que elas normalmente te ajudam. Como, por exemplo, o primeiro tripulante do seu quartel colocado em um laboratório químico nessa rodada ganha 2 de recurso adicional. Ou seus documentos, que são essas cartas aqui, que também te ajudam. Como, por exemplo, essa daqui. Você pode jogar essa carta após completar uma tarefa no centro de manufatura. Você vai ganhar 3 de mérito adicional. O que é mérito? Mérito é esse tabuleirinho aqui. Nele você vai aumentando os seus méritos. Vocês são oficiais, vocês são comandantes, como vocês puderam ouvir na história. Então o objetivo é vocês ganharem mais mérito para se tornarem oficiais melhores. Aqui é a trilha de emoção e razão, digamos assim, porque vocês vão ter que fazer várias escolhas ao longo do jogo, inclusive algumas por meio de votação. E dependendo do resultado da votação, vocês vão ter tido um resultado mais emocional ou um resultado mais racional. Isso vai mudar ao longo da história para vocês. Aqui é a trilha da rodada. Cada capítulo vai determinar quantas rodadas tem no total. E vocês vão ter o tilezinho para ir aumentando as rodadas conforme vocês vão jogando. Todo jogador vai ter o seu personagem. Cada jogador também vai ter o seu objetivo do quartel. Como vocês podem ver, é azul com azul. Então esse daqui é o objetivo do quartel de ciências, especificamente. E plano A, plano B, que são objetivos gerais. Você tem que cumprir no mínimo um desses objetivos. Cada jogador vai ter isso no começo do jogo. Então, mas vocês têm que trabalhar junto. Então, enquanto vocês têm que cumprir o objetivo de vocês também têm que cumprir alguns objetivos gerais. Como, por exemplo, tarefas críticas. Esse daqui é o tile de tarefas críticas. Nele, você tira cartas de tarefas críticas, onde os dados têm que ser coletivo. Então, por exemplo, no começo de todo jogo, você vai jogar os seus dados. Vamos começar, por exemplo, pela tarefa crítica. Tem esses dois espaços para você colocar dado. Só que tem essa condição. Vocês têm que cumprir isso em conjunto, então qualquer um pode colocar dado aqui. Só que um dado tem que ser igual ao outro. Embaixo tem o que acontece se você acerta, se você consegue. E aqui tem o que acontece se você falha. Então o número de cartas de falhas críticas que vão sair ao longo do jogo depende do número de jogadores e em qual rodada vocês estão. Tem também tarefa de encruzilhada.
Tarefa de encruzilhada sai quando você joga um dado de oficial. Porque você tem que ir jogando os dados para conseguir seu recurso e cumprir suas missões. Só que você não é obrigado a usar o seu dado de oficial. Qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que o número dele é maior, então ele pode te dar mais recursos e afins. Porque ele é um D8, enquanto os outros são D6 e o robô é um D12, então ele também pode ser maior. Se você usar o seu dado de oficial, você vai tirar uma carta de encruzilhada, que ela também vai te dar uma tarefa. Ela vai te dar uma tarefa com duas opções. Vocês vão escolher a opção sem virar ela, e aí vocês vão ter a consequência das opções no verso. Então, assim, tem muita coisa de escolha no jogo. Agora vamos lá. Tem as coisas gerais também de todo mundo, como eu estava falando agora, que são as tarefas críticas, as de encruzilhada, que é o depósito da nave. Aqui vocês vão colocar os recursos de vocês. Ó, esses daqui são os recursos. Ali vocês vão colocar os recursos de vocês. Como vocês podem ver, tem limite de quantos recursos pode ter nas naves, no depósito da nave, 15 de cada. Não pode ultrapassar esse limite, a menos que a carta diga o contrário. Então, a princípio, não pode ultrapassar esse limite. A gente tem a divisão de operações, que aqui é a sala de reunião, digamos assim. E aí você tem a sala de reunião e as tarefas de operação. Cadê? Aqui. E as tarefas de operação, que são essas cartas aqui. Essas tarefas de operação, todo mundo também vai pegando elas ao longo do jogo. E o que elas são? Você vai precisar uma quantidade de recursos específicos e em algum lugar específico para conseguir cumprir essa operação. Aqui também tem o que acontece se você consegue cumprir e o que acontece se você não consegue cumprir. Quais são os lugares que você vai e como que você consegue recurso? Eu mostro para vocês, não tem problema. Vamos começar pela divisão de computação. Os tiles, eles são assim. Essa é a divisão de computação. Aqui é onde você pode colocar seus dados para conseguir recurso. Então, por exemplo, se eu colocar meu dado aqui no 1, um dado 6, o que aqui está falando? Aqui está falando que é o resultado do meu dado dividido por 2 mais 2. Isso é o tanto de recurso azulzinho que eu vou ganhar. Então, se eu colocar o dado 6, vai ser 6 dividido por 2, 3 mais 2. Então, eu vou ganhar no total 5 recursos azuis. Eles vão ir para o meu depósito de recurso meu, pessoal, para o meu depósito de recurso pessoal. Ao longo do jogo, eu posso doar esses recursos que estão no meu recurso pessoal para o depósito da nave. E isso me dá algumas vantagens também, sem contar que dá as vantagens de grupo. Porque lembrando que por mais que vocês tenham que cumprir seus objetivos solos, é um jogo cooperativo, todo mundo tem que trabalhar junto para cuidar da nave. Então E aí aqui você vai colocar, aqui tem como você ganha e o que acontece se você doar, que é doar para o depósito da nave. Esse daqui é o status da divisão. Se você não cumprir tarefas críticas dessa divisão específica, isso vai diminuindo. E isso, bem, vai atrapalhar você ao longo do jogo, porque dependendo de onde estiver essa divisão, você vai melhor ou pior em algumas coisas de pegar recurso e afins. Aqui é onde você pode completar as suas tarefas do centro de dados. Então, se ele falar, por exemplo, aqui, tá falando que eu preciso ter esses recursos no centro médico. Então, não adianta nada eu ter esses recursos e estar no centro de dados. Eu tenho que estar no centro médico, dar todos esses recursos, e aí sim eu vou conseguir completar esse daqui. Além de completar, eu também posso pegar documentos, que é aqueles lá que eu mostrei antes, que podem ajudar você a ganhar mérito, esse daqui, a ganhar mérito e afins. Esse é o de computação. No de computação, a gente também tem a robótica. Todos os dados de robô, que são D12, eles vão ficar aqui. Para você pegar eles, você tem que colocar um colono aqui. Você vai colocar um colono aqui para poder usar o seu D12. Então, você vai ter que se abdicar de um D6 para poder pegar o seu D12. Assim que você pode usar os dados da robótica. Como eu disse, ele tem essa vantagem porque o número é maior, então você pode ganhar mais recursos. A gente tem o centro, a divisão de energia, que é a mesma coisa. Aqui você coloca para ganhar recurso, no caso é o número do dado mais 5, mais 4, mais 2, mais 3. Você também pode doar. Aqui você vai colocar para completar as coisas no centro de manufatura e poder ganhar as cartas de operação, que também te dão vantagens. Normalmente elas dão mais recurso
É no mesmo esquema da de documento, só que a documento costuma dar mais mérito, essa daqui costuma dar mais recurso. E por fim, a gente tem a divisão de biosfera, que é a mesma coisa. Para você ganhar o recurso, você vai colocar o dado aqui, você vai ganhar o valor do dado mais o que está aqui. Você pode doar, tem o efeito também, se você doar pro depósito geral da nave. E a sala o centro médico. Aqui no centro médico você vai completar as missões do centro médico. E a sala de hibernação. A sala de hibernação é a única que tem um Q a mais. 2 dados de todos os jogadores vão ficar aqui. Aqui é a sala de hibernação. Como que funciona? Todos os dados dos jogadores vão estar aqui, todos os jogadores vão ter esse tilezinho de ampulheta aqui na hibernação. Você pode, no seu turno, gastar uma ação sua para subir essa ampulheta, que é tirar um dos seus colonos de hibernação e pegar esse colono para o seu suprimento. Ou seja, naquela rodada você pode usar aquele dado. Só que aí no final da rodada, quando todo mundo pegar os seus dados de volta, você vai ter que devolver o dado e colocar a ampulheta aqui de volta. Então, a sala de hibernação ela te dá a opção de você ter mais colonos, mais D6. Enquanto a de robótica te dá a opção de ter um D12, a de hibernação te dá a opção de ter mais colonos. No geral, o jogo é isso. Você tem que ir cuidando da nave, cumprindo esses objetivos. Se você deixar de cumprir objetivos, você perde alguns pontos. Se você cumprir alguns objetivos, você ganha outros. E isso vai determinar a sua história. Porque no final do capítulo vai estar, por exemplo, assim... se você não perdeu nenhum ponto, vá para a página tal. Agora, se você perdeu, vá para a página tal. E você vai seguindo caminhos diferentes ao longo da história. Então é isso. E uma coisa legal, 2 coisas legais, na verdade, que você vai ter essa ficha aqui, que dar um nome para sua nave e para os seus oficiais. E aqui você vai ter a ficha dos turnos, se eles foram mais pro racional, emocional, como eu tinha dito lá na trilha de mérito. E aí você vai preenchendo tudo aqui a respeito da sua nave e dos seus comandantes e colonos. E agora a parte mais legal. Ao longo da história você vai indo por caminhos diferentes. E caminhos diferentes te levam a descobertas diferentes. Ele vem com esses documentos, que são documentos lacrados, fechados, que você só pode abrir quando o jogo deixa você abrir. Então vão ter histórias vão ter caminhos que você tomar que você vai abrir, vão ter caminhos que você tomar que você não vai abrir. Então você pode chegar no final do jogo sem ter aberto algum desses documentos. Então isso é Gen 7. Eu sei que ele parece meio complicado, mas ele é na verdade mais simples do que parece. O foco dele é na história. Então, importantíssimo você jogar com o livro da trama assim, ó, do ladinho, porque tudo que você fizer vai influenciar na história. E é isso. Esse é Gen 7, um joguinho cooperativo onde você tem que administrar a nave e seguir uma história e descobrir o que acontece. Conta pra mim o que vocês acharam. Conta nos comentários se vocês gostaram do jogo, né, na verdade. E aproveita que esse jogo tá em promoção lá no site da Bravo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso.